lá. Aqui entra. Esperar o pessoal chegar. Uau. Olá, gente. Boa noite. Esperar o pessoal chegar. Oi, Tamires. Oi. Bom, pessoal, boa noite a todos que tá entrando. A gente entrando, vamos esperar um pouquinho. Bom, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Nayara Guedes. Eu sou uma das fundadoras da Aleta Soluções Ambientais, junto com as minhas duas parceiras, a Renata e a Cássia. E a gente está com programação de lives durante esse semestre, certo? Fiquem ligados, vai ter muitos assuntos interessantes que abordaremos, certo? E para começar a nossa programação, a gente veio falar sobre o Janeiro Branco, certo? Que é uma campanha que remete à saúde emocional. E aí a gente idealizou uma temática ligando o meio ambiente com a saúde emocional, certo? Como o meio ambiente pode interferir a saúde emocional, certo? E aí a gente convidou a Tamires Mesquita, né, psicóloga, apreciadora do meio ambiente e já teve experiência na área, já trabalhou com alguns projetos ambientais. E eu vou convidá-la agora, certo? Para dar uma palavrinha com a gente. Vou aguardar aqui ela entrar. Oi, Tamires! Olá, Nayara! Boa noite! Boa noite, amiga! Tudo bem? Obrigada por ter aceitado meu convite, né? Aceitou de todo coração, super entusiasmada, né? Que gosta do tema. Ave Maria, demais! Eu que agradeço o convite, né? Eu também eu sou psicóloga, né? Mas também tive a oportunidade de trabalhar com projetos ambientais. Isso, E, e aí é muito bom poder juntar esses conhecimentos, né? Que a priori pode parecer que não tem nada a ver, mas a gente sabe que tudo está interligado e quanto mais o tempo passa, quanto mais as coisas acontecem, mais a gente sabe que está tudo interligado. Então é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite e vocês que estão aqui, né? Se quiserem perguntar, é um bate-papo isso. descontraído, então fiquem à vontade, né? Então é isso, né? Que vocês aproveitem, né? Que a gente possa contribuir positivamente aí, trazendo informação de qualidade para vocês aqui da Aleta. É verdade. Né? Então, Tamires, vamos falar desse assunto, né? Que é um assunto bem interessante e que muita gente veio me perguntar, né? Essa relação de meio ambiente com a saúde emocional, né? O que é que isso impacta? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso pra gente, né? Quais são os impactos que o meio ambiente ele traz na nossa saúde emocional, né? Nossa saúde mental. Sim, total, assim. Uhum. Não tem como falar de ser humano sem falar do meio ambiente, né? Sem falar do meio que a gente vive, sem falar do nosso contexto, né? Quando a gente olha para uma pessoa, né? Oi, Carmen. A gente precisa entender todo o contexto, né? Principalmente assim, eu atendo na clínica, né? Mas a gente vê todo
é um contexto, né? E o ambiente não seria diferente. A gente afeta esse meio ambiente e é afetado por ele o tempo inteiro. Uhum. No nosso caso, né? A gente vive aqui em uma cidade bem urbanizada, né? Isso. Muitos prédios, e isso traz uma sensação de desconexão muitas vezes, né? Como se a gente não se sentisse mais fazendo parte da natureza. Só que a Verdade. gente faz sim parte da natureza, né? Então, assim, Somos processo partes integrantes, né? total, né? Total. E essa desconexão a gente vê tanto no nível macro quanto no nível individual também, né? Quando eu me desconecto desse meio ambiente, eu não cuido, né? Eu pouco me importo de onde é que tá indo meu lixo, os resíduos, né? Parece Isso. que é mágica, né? O carro do lixo passa aqui, pega, vai para um lugar. Mas assim, não é porque o carro do Não é minha lixo pegou. responsabilidade, né? Não é mais minha responsabilidade. E essa desconexão a gente vê tanto nesse ambiente mais macro, como também, às vezes, desconexão com o individual, né? É uma Isso. desconexão que ela também se reflete tanto a nível individual, quando eu não cuido da minha saúde, quando eu não cuido do tipo de alimento, né, que eu consumo. Por exemplo, quando a gente passa a comer mais comida natural, automaticamente a gente reduz, né, os resíduos, né, o lixo até da nossa casa reduz, né? Quando eu tô Isso. direitinho, assim, então eu fui para Impacta toda nutricionista. a cadeia, né? Exatamente. Eu fui para nutricionista um dia e aí ela me falou, Tamires, quando você for comprar um alimento, você vê quanto de resíduo aquele alimento ele vai te dar, né? Se for muito Uhum. plástico, muito papel e tudo, ele já não vai fazer muito bem para a tua saúde. Isso já não faz mais Diferente de, sentido, né? Aham. diferente de uma fruta, né? O que é que o resíduo da fruta muitas vezes é a casca, mas aquele resíduo, ele é orgânico, ele pode voltar para a natureza rapidamente, Isso. né? Ele serve como adubo, enfim, ele pode ser reutilizado até na própria casa, né? Isso. Como adubo, enfim. Então, o ambiente, a Natália está falando aqui, Isso. descascar Já mais e isso. desembalar menos, exatamente, Nath. Eu acho que foi bem a Nath que me disse. É. Talvez não foi ela, mas ela também gosta dessas conversas, né? Enfim, então existem estudos também, né, que falam que a poluição do ar, ameaças ao meio ambiente, né? Eles trazem resquícios e influenciam também em doenças como depressão, como demência, ansiedade e até o suicídio, né? Essa grande desconexão com a natureza. Não à toa, Isso. assim, a gente aqui que mora na cidade litorânea, né, Fortaleza, a sensação de tomar um banho no mar é muito boa, é muito revigorante, Exatamente. Uma né? limpeza, né? Uma purificação. Isso, e assim, é uma conexão, é uma energia. A natureza é energia, né? Então, assim, a gente está ali recarregando realmente, né? Eu atendo pacientes que têm muitas vezes psoríase ou dermatite atópica, e uma das recomendações que eles fazem, que os médicos fazem, que esses pacientes eles consigam tomar sol regularmente. Né? Então, Uhum. assim, já entra na É rotina sempre essa deles conexão, né? o ir à praia, né? O ir à praia, o se sentir bem, né? É muito comum eles terem crises quando estão muito estressados, né? Assim, pessoas que trabalham em ambiente muito barulhento, por exemplo, né? Não à toa, acho que em grandes indústrias, né? É obrigatório, né? Cuidar Exatamente. aquele protetor auricular, o exame Causa de perturbações, né? causa perturbação, exatamente, né? Tem Aham. gente que, eu esqueci agora o nomezinho, mas tem uma patologia que é o ruído, né? Que fica para sempre e aquilo dá uma perturbação mental muito grande. Então, assim, o ambiente que a gente está, tem até uma prática oriental que se chama Fei Shi Chuan, acho que é mais ou menos isso, não sei se eu falei certo, É. mas que ela estuda como a organização externa impacta na organização interna. E aí Exato. eles balanceiam a questão de energia, né? Então, assim, o ambiente também está organizado, limpo, adequado, sem muito, vamos dizer, sem coisas muito desnecessárias, né? Com o essencial que se precisa, né?
E isso faz com que a energia circule, né? A gente também não ficar guardando tanto, a gente saber Disso, consumir. né? Tem uma diferença quando a Exatamente. gente vai no parque, que a gente percebe que o parque tá poluído, a gente vai no praia, que a praia tá poluída, a gente se incomoda, né? Isso Claro, impacta claro. diretamente na gente. Claro, e pode ser assim, alguma coisa às vezes é sutil demais, né? Poxa, eu não E quero ficar. Por que que eu não quero ir nesse ambiente? É um ambiente sujo, é um ambiente desagradável, né? Você já não quer estar ali. Eu peguei também aqui um livro para mostrar essa questão do ambiente, né? Um livro de psicanálise e arquitetura, mas é só para ilustrar que como o ambiente, e aqui ele conta vários casos, né? aham. Onde a pessoa passou por um luto e precisou mudar esse ambiente, né? Precisou se conectar. Então, a natureza, ela vem muito, Nayara, com esse intuito de conexão, né? De cuidado, né? Não à toa a gente passou por uma pandemia e muito dessa pandemia é consequência das desordens ambientais que a gente Exatamente. enfrenta, né? A gente ainda não sabe produzir, né? O consumo exacerbado também faz com que as fábricas produzam, né? E a forma como a gente consome, né? A gente também precisa olhar, a gente acha que é a camada de ozônio lá em cima, ou então é o rio lá. Mas não, é a gente, a Que é forma algo como a gente. distante, né? Que Que é normalmente a algo gente não está distante. incluído nisso. A gente também Exatamente. está incluído nisso, né? A gente Sim. faz parte disso, a gente contribui para isso, né? Isso, aí a gente pode achar que, tipo assim, não vai impactar em nada eu limpar, Isso. fazer a minha coleta seletiva aqui do lixo, mas você vai inspirando outras pessoas, né? Aquilo dali, ensina para os seus filhos, para a sua família, né? Você tá ali fazendo a sua parte. É E, incrível, também te perguntando um pouco, quando a gente sim, começa a ter pequenos hábitos que contribuem, né, para o meio ambiente, a gente se sente até melhor, né? A gente, poxa, eu tô. É como se eu tirasse um fardo nas nossas costas, né? Não, eu tô contribuindo, tô fazendo bem, tô me sentindo até melhor quando eu tô fazendo isso. isso, né? Quando você fala disso, eu lembrei da minha experiência com o coletor menstrual. Eu tinha muita resistência Legal. com o coletor menstrual, eu nem sabia o que que era. E aí eu acho que foi em 2017, uma amiga minha falou pra mim, né? A gente já trabalhava ela também trabalhava junto comigo com um projeto ambiental e tal. E aí ela me falou, aí eu, coisa estranha, será que funciona? Aquela estranheza, né? Tipo assim, ninguém me falou e tal. Aí eu não, mulher, isso não vai Aham. dar certo pra mim, não. A Eliala falou aqui, coleta seletiva dos resíduos, algo extremamente importante. É verdade, Verdade, Adriel. Muito importante. muito importante. E Muito aí, necessário. só continuando a do coletor, alguém perguntou aqui também. E aí, Foi, tá né, aqui, isso, né? e eu tinha um tabu e tal. Eu, não, gente, será que isso nunca ninguém me falou e tal? Uma coisa que é aparentemente simples, eu não pode e Uhum. tal. E aí ela, mulher, usa, não sei o quê. Aí eu não, ficava só assim, passando, né, pra depois e tal. E aí, até que um dia ela tá aqui, ela me deu de presente, tá aqui. Use. Aham. Aí ela, olha, nos 2 primeiros meses você usa na sua casa, até você ganhar confiança, enfim, se sentir segura pra sair na rua e tal. Eu, tá bom. Aí eu olhei assim, gente, esse negócio é estranho demais. Mas me permiti, né? E aí eu Aham. fiquei usando os 2 meses, assim. E aí eu notei que, nossa senhora, até a conexão com o meu corpo melhorou, Isso. sabe? O fato de eu me tocar, o fato de eu ver que, tipo assim, a quantidade de menstruação, né, que eu tinha naquele mês não era tudo aquele que saía no absorvente, né? Que o cheiro não era aquele que, que tinha no absorvente. Foi, assim, uma O contato é descoberta para diferente, né? o contato é diferente, né? Então, assim, não Imagina. é uma coisa que não esquenta, não me incomoda. Eu vou pra academia, eu vou à praia, eu vou pra qualquer canto tranquila, né? Assim, normal, tipo, sem o incômodo, vai vazar e tal, não sei o quê, né? Claro que existia um tempinho de adaptação, acho que foram uns dois Isso, ciclos, normal. 2, 3 ciclos, normal, né? Onde eu vi como é que estava posicionado direitinho. Mas foi uma descoberta. Assim, eu não quero outra coisa. Então, acho que desde 2017, mais ou menos, Fora o 2017. tanto de absorvente que tu vai deixar de gerar, né? Olha esse impacto, Exatamente. como tudo tá interligado, como tudo implica, né? Uma atitude Isso. dessa implica nisso. É uma coisa simples, né? Que assim, pra mim, pro meu bem-estar, não tem preço. E essa semana, né?
Coincidentemente, eu falando com uma amiga, a gente estava conversando sobre desodorantes, né? Sobre Aham. os resíduos, né, que vão para dentro da gente, que tem nos produtos, né, shampoo que a gente utiliza, né? Então hoje eu procuro, assim, claro que eu ainda não sou 100%, né? Até porque a Aham. indústria ainda não muitas, assim, eu acho que a gente ainda tem muito que melhorar, né? Com Isso. relação Tem muitos ao meio aspectos, ambiente. né? É. E aí, mas assim, eu já procuro aquele que eu acho que tem menos resíduo, né? Já estou procurando algum desodorante que tenha menos chumbo, menos produtos, Isso. né? Que agridem o meu corpo, né? Que podem de alguma forma me trazer algum mal, tanto para mim, não só para mim, mas também para a natureza, né? Com Enfim, certeza. mas assim, implica totalmente, né? Não à toa quando a gente se conecta com a natureza, quando a gente sai assim no final de semana, né? Era importante que a gente tivesse mais essa oportunidade, né? De fazer Exatamente. isso. Mas nem sempre é Continuando possível. nesse assunto, Tamir, deixa eu te perguntar outra coisa. Assim, eu queria saber se tem pesquisas relacionadas a isso, algo assim, que comprove Tem, realmente esse impacto, realmente com esse contato direto com a nossa saúde, tem, com a nossa total. Assim, esse tem bem-estar que nos causa com esse contato, né? isso. Tem o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? E lá eles falam, né, de todos os benefícios. É tanto que a diretora executiva, Inger Andersen, é o nome dela. Tem uma fala dela que ela diz assim: os benefícios completos da saúde com o contato com a natureza são muito extensos para listar. Então, Aham. assim, é muito, né? E para responder essa pergunta também, eu lembrei agora do filme Avatar, né? O filme Uhum. Avatar eu assisti nesse domingo e Aham. a historinha todinha é que eles têm essa conexão muito forte com É a natureza, verdade. né? Eles se Realmente. sentem muito parte, né? É Isso. coisa que a gente, às vezes, a gente acha que não, a gente é tão urbanizado, né? Inclusive na pesquisa aqui do Programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, ele fala, né, que essa alta urbanização ela aumenta esse isolamento da natureza, né? Que por sua vez impede das pessoas aproveitarem os benefícios da saúde mental em contato com o meio ambiente natural. Né? Então, assim, muito asfalto, muito prédio, né? Isso, muito Assim, a gente urbanizado, né? muito urbanizado, a gente não tem um planejamento, né? Assim, eu vejo que tem um esforço da prefeitura, pelo menos aqui da cidade, né? De urbanizar, de organizar, mas ainda é muito aquém do que a gente precisa, né? Assim, eu acho que dá para ser urbanizado. Eu conheço grandes cidades que são urbanizadas e também são arborizadas, né? Isso. Com Não parques, né? Esse tipo de coisa. parques, enfim, né? Eu acho que dá para fazer esse meio termo, né? Existe até uma plataforma que se chama Brief Life, que ela dá algumas diretrizes para as organizações para os Uhum. governos, na verdade, e para as organizações também, locais, assim, de vários países, né? Hoje eu entrei lá para ver quais os países que eram, né? E assim, o Brasil não estava incluso, né? Eu espero que um dia a gente Uhum. possa estar incluso nessa campanha Evoluir nesse também, patamar, né? evoluir, né? Para estar incluso também nessas práticas, né? Então é uma plataforma lá onde ela tem diretrizes, né, diferentes para cada país e tal, e aí os países fazem lá as ações, enfim, o combate, principalmente o combate à poluição do ar, né? Eu trabalhei com uma premiação que o nome era Prêmio da Qualidade do Ar, né, que era do transporte, né? Muita gente não sabe, mas muitas empresas do transporte público de Fortaleza elas fazem esses projetos, inclusive são cobradas e fiscalizadas, né, pela FETRANS, Uhum. para manter essa qualidade do ar, né? Então, Isso. assim, tem todos os requisitos do motor lá do ônibus, como tem que estar, né? Que era importante também, eu sempre falei, cara, essa fiscalização também deveria ter para os carros comuns, né? Porque a gente sabe que tem muito mais carro normal do que ônibus, né? Isso. E assim, a gente não se liga, né? De como tá o motor, de como tá, do quanto que esse carro ele tá poluindo, né? Às vezes está transportando uma pessoa, mas a gente não tem noção da quantidade de gás carbônico que é aquele carro, né? Então eu acho que A gente não tem essa consciência ainda, né? A gente não tem
essa maturidade ambiental, essa educação. Isso. Né? Em pleno século XXI, a gente ainda se sente uma parte muito fora do meio, né? Não faz parte integrante do meio ambiente. E a gente não tem noção dos impactos. A gente sente os impactos, né? Acredito. Sim. Por exemplo, uma cidade industrial, que é Maracanaú, né? Uma cidade que lá tem bairros que é insuportável o cheiro, né? Isso impacta muito nos moradores e tudo mais. Com certeza. E outras coisas também, né? Pois é, eu acho que essa fiscalização deveria existir até para os carros normais, assim, né? A gente paga imposto, mas assim, vamos ver se o motor aqui está adequado, né? Se a manutenção desse carro está poluindo, como é que está a emissão, porque isso pode ser medido, né? A CEMI Tavares está falando assim, os órgãos ambientais precisam fiscalizar mais, precisam. É muito aquém, né? Tem que ser mais atuantes, né? Isso, né? A gente não tem cultura de seleção do lixo, né? Assim, na minha época do colégio, a gente ouvia falar, né? Hoje eu vejo as crianças, né? Mais conscientes, assim, mais ligadas nesse sentido, mas ainda é muito pouco. O ambiente ainda é muito infantilizada, né? Muito, As pessoas ainda levam muito pro lado infantil, né? Assim, coisa mais remete à criança. Não. Isso tem que ser de todos como se nós, fosse besteira, né? Como se não tivesse importância, né? Tudo bom. E aí também reflete também até um olhar sobre as crianças, né? Como se assim, o comportamento delas não tivesse, né? Não valesse de nada, não fosse validado, né? Não tivesse impacto, né? Não valesse de nada. Isso, não valesse de nada. As crianças estão muito mais entendidas desse assunto do que muitos adultos, né? Isso. O Igor tá falando aqui, estamos atrasados nesse ponto. O Igor, ele trabalhava comigo, ele tá trabalhando ainda lá com os projetos ambientais. Era ele que era o meu parceiro lá de projeto, né? Enfim, de reciclagem de tudo lá. Logística reversa, enfim. A gente fazia essas coisas aí. Trabalhou, né? Ele era meu parceiro. E aí a gente tinha esse impacto, né? Exato. Então, existem relações de cidades mais sustentáveis, né? Com a saúde emocional do cidadão. Tem essa relação? Sim, existe, sim. É o FIB, né? Fator de felicidade interna, eu acho que chamam, né? Fator de felicidade interna? Interna, é como se fosse, como se fosse o PIB, mas sendo para felicidade, né? Existe esse índice e em algumas cidades, né? E aí está remetido ao meio ambiente. Que está remetido também ao meio ambiente, né? Também, e também a forma como as pessoas lidam, né? Por exemplo, a forma como as pessoas também têm essa consciência, né? Impacta diretamente na cidade, assim. Eu tive a oportunidade de morar um tempo em Singapura e foi muito massa, assim, perceber o quão a cidade é limpa. Mas não é limpa porque tem muito funcionários limpando a rua. Não, é porque as pessoas não sujam, né? Próprias pessoas têm essa exatamente, né? Então lá a cultura 5S para eles é muito importante, assim. Não só para a vida deles, né? Como também para a vida da cidade. Então eles acreditam que o lugar, né, mais limpo não é o que mais se limpa, mas o que menos se suja, né? Então tem aí uma virada de chave na consciência. Então, assim, para que eu vou... A cidade também é a minha casa, né? O planeta também é a minha casa. Muitas vezes, a gente ainda falta muito essa consciência, né? De que, assim, o mundo é a minha casa, né? Se tem uma queimada lá na Amazonas, não é porque eu tô aqui, vai me impactar também, né? Não é porque tá queimando aqui, mas lá na China vai sentir também. Né? Então, assim, o mundo é minha casa. Eu acho que se eu pudesse deixar uma mensagem, né, para hoje, tipo assim, gente, o mundo é nossa casa, né? Vamos cuidar dele, porque é meu também, né? É nosso, né? Muita gente tem essa imagem, essa visão de que isso é só responsabilidade dos governantes, dos políticos, isso não é responsabilidade minha. E todos nós somos responsáveis, né? Acho que a atitude de todo mundo, de cada um, pequena que seja, faz uma diferença. E é incrível também como a gente se impacta. Quando a gente viaja para outra cidade ou para outro país,
que tem essa preocupação, tem essa pegada, é inevitável qualquer pessoa não sentir esse impacto. Poxa, que cidade limpa, que cidade organizada, E a sensação né? de bem-estar, não Uma é? sensação de De bem-estar, bem-estar, né? né? E essa sensação também passa, né? Tipo, E a gente quer eu pra tô no si, eu lugar. também quero isso pra minha Também cidade, né? exatamente. É de tipo assim, eu quero morar aqui, né? Então, aquela Isso, coisa assim. Mas essa sensação de bem-estar, né? Quando a cidade ela tá bem cuidada, influencia totalmente nos habitantes, né? É tanto que tem até uma teoria, né? Broken windows, né? Que é janelas quebradas. Quando a gente vê alguma coisa muito desfiorada, muito suja, né? A tendência é que isso se isso, perpetue. Quando a gente vê alguma coisa cuidada, né? Então, a probabilidade daquilo ficar, perseverar de maneira cuidada, né? E zelada, é mais fácil também. Então, eu acho que essa parte do cuidado, acho que com tudo. A Renatinha Fontes está falando assim, muito interessante, quem nunca sentiu aquela paz só de estar em um ambiente puro e de conexão direta com a natureza. Exatamente. todo mundo Né? busca isso, né? Tá estressado, tá com alguma coisa, tá pesado, quer ir ou pra uma praia, eu quero subir uma serra, eu quero ir pra um parque, justamente pra ter essa limpeza, né? Que Isso, essa sensação que a natureza nos traz, né? isso. E A o gente quer silêncio, tanto né? receber isso e não quer cuidar, né? Então você vê como o Exatamente. ser humano é muito egoísta nesse sentido. Essa falta de consciência, tipo assim, quem mais está comigo, né? Quem Isso, mais, né? Beleza, eu vou lá, uso, mas e as próximas gerações? E os meus filhos? E os filhos dos meus filhos, né? Meus netos, enfim, as outras e as próximas gerações, né? Quando a gente vai à praia, né? Às vezes é triste a gente ver aqueles lixos assim, né? Principalmente quando a Maria já está falando que a consciência faz toda a diferença, exatamente. Aqueles lixos, né, na praia, o que é que custa, né? Você ir, levar seu lixo, colocar lá, né, no local. Ou então ir tentar produzir menos lixo, né? Levar, enfim, adotar um embalagem, copo, adotar um né? copo, Onde embalagens você estiver. retornáveis. Enfim, não utilizar o canudo descartável, né? São pequenos. Isso. A gente acha, um canudo, né? Mas aí vai Inteira, imagina, besteira, um né? canudinho, assim, né? E tudo mais é plástico, vai demorar não sei quantos mil anos para se decompor, né? Aquele negócio. João Paulo falou assim: trabalho em frente a uma avenida bem movimentada, tem tanto caminhão, carro que soltam tanta fumaça. Eu lembro que é até passível de multa, porém nunca vi a AMC parar um É, carro desse e multar. É passível de multa. Por eu isso que também eu digo, não deveriam conheço ninguém que já foi fiscalizar. fiscalizado por É, isso. tá lá, né, no Código de Trânsito, mas não Isso, tem exatamente. essa medição, né? Por isso que eu falo, geralmente esses carros que têm uma grande emissão de CO2 é porque não tá com a manutenção em dia, né? Enfim, tem uma série de outras É um coisas, né? direito da gente também, né? Na Constituição, né? Que Isso, todos nós temos direito a um meio ambiente equilibrado, né? Mas também é um isso. dever de manter esse ambiente equilibrado, né? É. Deveria ter essa fiscalização, assim, mesmo, de multa, né, e Isso. tudo, porque aí quando bate no bolso fica mais difícil, né? Fica mais fácil obedecer, né? E também e falar sobre hábitos e comportamentos que podem influenciar o meio da gente, né? Você acha que isso influencia? Que a gente tem esse poder de influenciar? Eu que sou ambientalista, sou profissional da área, né? A partir do momento que eu adoto o meu copo, né? Eu consigo influenciar outras pessoas com essa minha atitude. O que é que você acha? Você como sua visão técnica? Com certeza, assim, inclusive essa coisa de adotar um copo era um projeto que a gente tinha, né, na última empresa que eu trabalhei. Todo mundo tinha sua garrafinha, né? Já, tipo assim, já chegava na seleção, né? Já ganhava a garrafinha para já não ter que ficar usando muito copo descartável, né? A gente, na própria seleção, no treinamento introdutório, isso eu tô falando de um exemplo numa organização, né? Certo. A gente já dava esse treinamento, já falava das políticas da empresa, que tinha esses hábitos, né? E na nossa vida pessoal, eu acho que a gente pode começar mesmo na nossa casa. E aí, uma coisa que é bem bacana é atrelar essa organização ambiental com a economia. Porque o pensamento sustentável, ele vai te trazer isso, né? Você vai conseguir consumir melhor,
né? Hoje, tipo assim, já faz algum tempinho, por exemplo, eu vou comprar roupa. Eu só compro alguma coisa se aquela peça ela combinar com no mínimo três. Aham. Três coisas que eu já tenho, né? Porque aí eu já sei que eu tenho mais três looks com aquela peça. Então, Isso. isso me rende dinheiro, Com né? certeza. Assim, eu consigo economizar. Fácil. Uso menos de descartável possível, então, né? Isso também me custa, Isso. eu economizo com isso, né? Então, Peças assim, mais versáteis, né? exatamente, procuro comprar só mesmo aquilo que eu estou precisando para não acumular. O que eu vou vendo que eu vou acumulando, eu já vou doando, já vou transformando isso em outra coisa. Então, assim, é ficar mesmo com o essencial. E isso vai te trazendo clareza, isso vai te trazendo economia mesmo, economia de energia, inclusive Com certeza. de energia vital, assim, a gente passa a não querer gastar nossa energia. Ah, não vou ficar aqui muito tempo pensando qual é a roupa que eu vou usar. Eu já sei mais ou menos, eu tenho essa estratégia aqui, já sei. Então, já é muito mais fácil eu saber, ó, porque minhas roupas estão mais ou menos nessa linha. Enfim, eu tô dando aqui um exemplo de roupa que é uma Uhum. coisa que faz parte da minha realidade, né? Mas a gente, por exemplo, alimentação, né? Eu percebo que coisas saudáveis não trazem tanta embalagem. Então eu Isso. sei que São comprando mais algum limpos, né? São mais estão mais limpos. limpos, né? O Aham. próprio fato da gente levar a nossa sacolinha retornável, né, pro supermercado, né? Nos primeiras vezes causa estranheza, né? Assim, Isso. eu acho que foi com você que eu comentei, né? Que tipo assim, vale, eu sou um ET, né? Acho que foi você que comentou comigo, assim, a primeira vez que você foi, nossa, o povo olha estranho, né? E Eu tipo, lembro quando foi a primeira vez pro mercantil, que eu levei minha sacolinha lá de pano, que inclusive foi a minha sócia que me deu. É aquela sacolinha que a gente substitui os sacos mais finos de verdura, né? uhum, E aí eu no caixa, passando um monte de verdura, colocando no meu saquinho, né, no meu saco de tecido, e eu chamei muita atenção das pessoas. Eu fiquei até um pouco constrangida, assim, gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. E é pra você ver que uma atitude dela tão simples, digamos assim, já causa estranheza e tal, né? As pessoas se impactam, se incomodam, não sei, ou se chocam com isso, né? uhum, exatamente. E assim, pensar também, por exemplo, quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Eu lembro que teve uma vez que eu fui cotar uma cafeteira. E aí eu, tá, beleza, vou comprar essa cafeteira de cápsulas. E como é que é as cápsulas, né? Como é que faz para retornar e tal? A gente Isso, vê que aqui no Brasil não é muito fácil, assim, eu não encontro não é. muito É tudo posto muito onde novo, né? É tudo muito. onde tem posto onde eu posso deixar as cápsulas, né? Às vezes eu tenho que enviar de volta para Nespresso, enfim. Às vezes é um supermercado ou outro que às vezes fica com o postozinho lá, eu vou guardando as cápsulas para colocar lá, né? Então a gente, né, ainda precisa ainda dessa consciência, né? O Que passa consumo muito pela consciente está educação, né? ficando maior, né? Também, assim, Uhum. as pessoas estão ficando mais conscientes disso, se preocupando um pouco mais, né? Ainda tem muita coisa para melhorar, mas as pessoas ainda estão começando essa Tem. consciência, né? Começando também pelos produtos, né, que a gente usa, né? Isso. Maquiagem. A Natália falou que, se não me engano, né, você recebe as cápsulas para reutilização. Bom saber. Bom saber, porque às vezes eu fico procurando, enfim, né? E a gente não sabe. Às vezes tem ou não tem posto, enfim. Obrigada, Nath. Mas é isso, assim, a gente se questionar de cada coisa. Será que vale a pena eu estar consumindo isso aqui, né? O que é que isso vai estar me fazendo bem? Porque às vezes a gente não sabe, a gente cresceu, né, e tal, e tá indo. E às vezes é um shampoo, às vezes é, enfim, um desodorante, né? Eu tava nessa luta aí do desodorante. Temos uma lei maravilhosa, mas não está sendo praticada. Exatamente. A lei é ótima, assim, mas era importante que Tem fosse muita lei, na praticada. verdade. Nós temos muitas leis. Inclusive, nós somos um dos países. O Brasil é um país que tem muitas leis ambientais. Muitas. Pra tudo. Mas não se pratica, infelizmente. Né? E eu acho que isso passa muito pela educação, né? Assim, às Isso. vezes a gente não faz é por falta de informação mesmo, assim. Quando eu fui, vale, tem que selecionar o lixo e tudo, eu já era grande, assim. E eu vim ficar mais consciente quando eu trabalhei com a área ambiental, entendeu? Assim, É tudo a de questão de entender conhecimento, né? As pessoas não têm muita noção do impacto que exatamente. gera.
não tem muita noção do que aquilo ali pode impactar em alguma coisa mais na frente, A né? gente não tem noção de como é que as coisas são feitas. Por exemplo, para fazer uma calça jeans, é utilizado mais de 10 mil litros de água Isso, para chegar no produto final. Então, coisas desse tipo, né? Então, assim, quando eu uso produtos mais naturais, tecidos mais naturais, né? Que é o linho, enfim, que até faz bem, né, para a pele, enfim, a pele também consegue respirar e tudo. Quando eu deixo de usar, não é fácil, não né? faz. Assim, mas a gente não sabe muito como é que é o processo das coisas, né? Como é que as coisas chegaram até aqui. Opa, tô aqui vestindo essa calça jeans. No dia que eu soube dessa informação, meu Deus, é verdade esse bilhete, como assim? Né? Para fazer essa calça jeans foi utilizado mais de 20 mil litros de água, né? E ficou sujo, né? E precisa ser Exato. reabastecido, retratado essa água, né? Eu sei que para as indústrias, né, existe fiscalização e tudo, mas eu acho que também a gente se dar conta, né? E se perceber nesse lugar de, pera, como é que essas coisas chegaram até aqui? Né? Não é só ter dinheiro e tipo, ó, tudo é mágica, né? Não é bem assim, né? Eu acho que a gente também precisa, do jeito que a gente precisa se questionar dos nossos comportamentos, também desses comportamentos ambientais. O que é que a gente pode fazer, né? Para essa taça estar aqui, ela passou por um processo de industrialização. Como é que foi isso? O que é que se gastou para estar aqui, né? O que é que... Enfim, é muita coisa Muita coisa. para a gente ver, mas eu acho que um passo, assim, é até bacana vocês estarem fazendo essas lives para trazer essas informações, né? Ninguém sabe, assim, Exatamente. no Isso. colégio, na A gente, faculdade, a gente não tem essa inclusive, educação ambiental. inclusive, eu até quando eu idealizei essa live, esse tema, eu achei que era um assunto um pouco óbvio pra mim, né? Essa questão do meio ambiente interferir na nossa saúde emocional. E eu vi que não era tão óbvio como eu imaginava, né? Porque realmente Não, as pessoas, às vezes, não tem essa perspectiva, né? Como nós temos. E é sempre exatamente. bom a gente trazer uma nova perspectiva, um novo olhar de um técnico, de um profissional, né? Tu, Na principalmente, que já trabalhou muito na área, já trabalhou com projeto, né? E assim, ó, é só para ilustrar, né? Às vezes, é óbvio para mim, tudinho. Uma vez eu atendi uma pessoa e ele se queixava muito de ansiedade e tal. E aí a gente lá na investigação do caso, tá, não sei o quê. E aí eu, gente, o que é que tá causando, né? E gostava do trabalho, gostava da vida, não sei o quê. O que é que tá causando Uhum. essa ansiedade, essa Isso. insônia e não sei o quê. E no meio lá da pesquisa da anamnese, eu descobri que a pessoa morava num lugar muito barulhento, muito urbanizado, muito barulhento, com muita avenida. Causa E perturbações, né? sim, buzina, era no local onde tinha uma alta circulação, assim, no rush, né, no horário do rush e tal, não sei o quê. Então a gente começou a observar que ela tinha gatilhos de ansiedade nessa hora. E aí a gente começou O a externo influenciando no interno, né? Como tu falou. exatamente, né? E quando ela se deu conta, opa, qual é a outra estratégia aqui que eu vou utilizar aqui dentro da minha casa, mas assim, ela ficava perturbada, taquicardia, não sei o quê, do barulho, da buzina, do rush, né? Enfim, e até falando, e a pessoa às vezes nem percebe que é por causa disso, exatamente. Precisamos promover a educação e esses temas são transversais a qualquer profissão, exatamente, Isso. idade, local. Ok. É isso mesmo. O E assunto meio ambiente, ele permeia tudo. A em gente muitos tá no, no, assuntos, né? no meio ambiente, né? Eu sei que aqui Tá, tá a parede exatamente. de Não é uma concreto, coisa mas é separada. aqui. Né? Exatamente. A gente faz parte. E é isso. Eu acho que se eu não pudesse deixar uma mensagem, o mundo é a nossa casa e que a gente possa cuidar bem dele, né? Assim, não só pra gente, mas pra quem aí. Reflete no nosso bem-estar, né? O tempo todo. Exatamente, né? E para as Tu outras. tem casos assim, né, Samir, de pacientes que. Exatamente, né? Essa da ansiedade, assim, que morava num lugar barulhento, não dormia direito e tal, não sei o quê. E aí ela teve que criar outras estratégias, né, para conseguir conviver com isso também, né? Assim, esse corre-corre, essa coisa toda, né? Uhum. Então é isso, Tamires. Eu super agradeço Eu que a agradeço. disponibilidade, certo? Amei a nossa live. Acho que esse assunto ele rende muitos Rende, outros assuntos, né? A gente acaba falando de rende. várias, Não, a gente várias já falou de vertentes. tudo, né? Falou de alimentação, de Isso. urbanismo, de ansiedade, tudo, né? É, Como aqui você falou aqui, que a gente cuidar do nosso meio ambiente para as futuras gerações, né?
A gente Isso, tem que ter essa exatamente. consciência cada vez mais, não só pra gente. Então, Tamis, muito obrigada, Eu que certo? agradeço. Estou muito feliz, amei a nossa live, amei nosso tema, viu? Ah, eu E também. Amei o obrigada a encontro. você que está online, que ficou, que participou. Fiquem ligados que vai ter mais lives, vai ter outras programações, outros temas bem interessantes para a gente se informar cada vez mais do assunto. Então é isso. Obrigada, Nayara, pelo convite. Espero ter contribuído aí com vocês, viu? Tá, Beijo obrigada. grande. Beijo, tchau, Beijo, tchau, meninas. tchau.